Olá, tudo bem? Estamos com toda a equipe preparada para transmitirmos mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho aqui na cidade de Erechim, e o desejo do meu coração é que você tenha um encontro especial com Deus, tomando uma decisão firme quanto à sua fé. Existem milhões de livros no mundo. Eu mesmo já escrevi um, Motivado para Viver. Sabemos que existem escritores magníficos, mensagens incríveis, contudo, a Bíblia é o livro mais importante já escrito. É um livro inspirado pelo Espírito Santo. Este livro é fundamental para quase tudo que a humanidade precisa saber ou realizar. Por causa da Bíblia, grandes projetos foram realizados, hospitais foram construídos, multidões foram alimentadas e vestidas, e orfanatos foram fundados. Hoje vamos falar sobre a Bíblia. Iniciamos com um texto magnífico que encontramos em Hebreus, no capítulo 4 e o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa passagem bíblica deixa bem claro que o conteúdo bíblico não é um texto morto ou antiquado. Pelo contrário, a palavra de Deus é dinâmica e relevante para todas as épocas e culturas. Além disso, a mensagem da Bíblia tem o poder de transformar vidas, curar, libertar e trazer salvação. Ela não retorna vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. A metáfora da espada de dois gumes indica que a palavra de Deus é afiada e precisa. Ela é capaz de penetrar profundamente na alma e no espírito, separando o que é carnal do que é espiritual. Isso nos mostra que a palavra de Deus não apenas julga ações externas, mas também os pensamentos e intenções mais íntimos do coração humano, revelando a verdadeira natureza do nosso ser. E se tudo isso fosse pouco, esse texto nos lembra que nada está encoberto diante de Deus. Ele vê todas as coisas e conhece cada detalhe de nossas vidas, pensamentos e intenções. Isso nos leva a uma vida de integridade e transparência diante de Deus. Como pregador do Evangelho, afirmo que a Bíblia deve ser a base de toda pregação e ensino, sendo a autoridade final em todas as questões de fé e prática. Essa é uma grande verdade. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Quando pregada sob a unção do Espírito Santo, ela pode trazer convicção de pecado, arrependimento e uma nova vida em Cristo. Quando leio, estudo a Bíblia, acredito que ela é um espelho que revela nossas falhas e nos leva a buscar santidade. A onisciência de Deus nos lembra que nada está oculto aos olhos de Deus, o que deve nos levar a uma vida de integridade e transparência a cada dia. Para aplicar esses ensinamentos de forma prática, é essencial que todos nós que somos cristãos estejamos sempre lendo e meditando na palavra de Deus
diariamente, permitindo que ela penetre profundamente em nossos corações e mentes. É claro que a oração deve acompanhar a leitura da palavra, pedindo ao Espírito Santo que revele a verdade e aplique-a às nossas vidas. Além disso, não basta apenas ouvir a palavra, é necessário obedecê-la, aplicando naquilo que vivemos em todos os momentos. Por fim, devemos compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, confiando em seu poder para transformar vidas. Antes de continuarmos, nosso carinho aos patrocinadores desse programa. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança, e como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina, Loja Erefinem, Estética Tânia Cortese e, a partir de hoje, Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit. Está na Rua Espírito Santo, 727. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Parece simples, mas a Bíblia transformou o mundo. Seria impossível pretender ser uma pessoa educada no mundo de hoje sem ter pelo menos alguma familiaridade com os eventos contidos na Bíblia Sagrada. No mundo inteiro, há um grande número de pessoas que leem trechos desse livro todos os dias. É um dos livros mais publicados na história da humanidade. Vemos que foi impresso em quase todas as línguas conhecidas, incluindo o Braille, e desde que foi escrito, foi o maior best-seller do mundo ano após ano. Com o passar do tempo, é continuamente impresso em ainda mais línguas. Colecionadores de livros raros valorizam em todas as formas. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. O homem que imprimiu pela primeira vez, Johannes Gutenberg, foi recentemente eleito o homem mais importante dos últimos 1000 anos. Hoje em dia, existe um grande número de museus dedicados exclusivamente à Bíblia e aos acontecimentos contidos nele. A Bíblia está disponível em todos os cantos do mundo, até mesmo onde é ilegal possuir ou ler esse livro. Você pode ter exemplares diversos em sua casa e também encontrá-la na internet gratuitamente. Muitas pessoas comentam assim: "Ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita por pessoas, por isso não quero confiar nela." Ouça isso. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 20, o que diz a Bíblia Sagrada. "Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." Então, sim, foram pessoas que escreveram, mas todas elas inspiradas pelo Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia com fé, humildade, o próprio autor está presente para tirar todas as dúvidas que surgirem. Já percebeu que pessoas estão dispostas a morrer por este livro? Alguns tentaram eliminá-lo. Todos os que tentaram falharam. Pessoas têm sofrido torturas e perda da liberdade por defender o conteúdo divino. Isso acontece ainda hoje, mas foi até mais severo durante muitos séculos também. Este livro é simultaneamente
odiado e amado. Uma vez lido, é impossível ser indiferente, pois suas declarações são monumentais. Governos foram derrubados e reis destituídos por sua causa. Sobretudo, vidas foram drasticamente transformadas para sempre por causa deste livro. A Bíblia é o livro mais copiado da antiguidade. Nós, da Igreja ao Brasil para Cristo, aqui em Erechim, já realizamos pela segunda vez a cópia completa da Bíblia Sagrada. Veja o que diz em Salmos, número 119 e o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escrita ao longo de 1.500 anos, ela foi concluída cerca de 2.000 anos atrás. No entanto, em todos os séculos que se passaram, nenhum dos seus conteúdos foram considerados como sendo incorretos. Foi traduzida em sua forma atual diretamente das línguas originais a partir de uma vasta fonte de manuscritos antigos colhidos pelos estudiosos mais competentes da atualidade e de muitas gerações anteriores também. A Bíblia é exata até nos pequenos detalhes. O conteúdo foi traduzido o mais próximo humanamente possível das palavras originais dos autores. Novas descobertas de manuscritos antigos continuam a fornecer uma exatidão cada vez maior ao conteúdo da Bíblia. E você? É certo que tem uma Bíblia em casa. Você ganhou de um amigo, do Dindo, do avô. Eu quero lembrar você que fechada é apenas mais um livro. Mas quando você abre a Bíblia Sagrada, começa a ler, começa a aprender a palavra de Deus, a sua vida começa a ser transformada. Falo por experiência própria, o quanto esta palavra tem transformado a minha vida. O quanto esta palavra continua hoje, em 2024, mudando famílias, transformando destinos. Quando falamos sobre a Bíblia Sagrada, estamos tratando de algo muito sublime. É o livro que Deus deixou para falar contigo, para falar com quem precisa ouvir a voz de Deus. Pense comigo. Deus não tem aparecido nas eras atuais, nos últimos séculos, para falar com pessoas. A única forma que Deus tem utilizado para falar com pessoas de todas as hierarquias, categorias da sociedade, é através da Bíblia Sagrada. Aqui nós temos as orientações de como orar, como perdoar, como nós podemos ser um bom empregado, como você pode ser um empresário bem-sucedido. Tudo está aqui, à luz da palavra de Deus. Abra a partir de hoje, leia, e a sua vida será transformada. Esse livro contém uma mensagem transformadora de liberdade. A Bíblia libertou muitos da opressão por conter ensinamentos claros. Ela levanta a dignidade e os direitos de todos os seres humanos que já nasceram. Ela contém ensinamento claro sobre o valor e a importância de cada indivíduo. Pode acreditar, se você ler, a Bíblia irá maravilhar e surpreendê-lo e provavelmente levá-lo às lágrimas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela libertou mentes e corações ao longo da história. Os eventos registrados neste livro têm gerado mais grandes obras de arte do que qualquer outro assunto na história do mundo. Nem mesmo todos os museus do mundo, juntos,
não poderiam conter todas as obras de arte inspiradas pelos acontecimentos da Bíblia. Este livro em si representa a verdadeira liberdade. Ela pertence a todos e tem sido de todos. Cada cultura, cada tribo e raça de pessoas. Ler a Bíblia atingirá diretamente o seu coração. Tem o eco da verdade para todos que amam igualmente. Este livro contém uma mensagem principal. A mensagem é para todos, de todos os lugares, de todas as décadas. João, capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, e se você crê nisso, não vai perecer, vai ter vida eterna. A decisão é sua se vai crer na mensagem deste livro e aplicá-la em sua própria vida. Se não sabe nada sobre Deus, vai saber muito sobre Ele depois de ler a Bíblia. Pode decidir até reavaliar os seus conhecimentos de Deus depois de lê-lo. A Bíblia Sagrada é o livro que apresenta a figura mais importante da história. Você pode ter ouvido de Jesus de Nazaré, aquele também chamado o Cristo. Você pode até pensar que o conhece. Mas se você ainda não leu o relato oferecido em primeira mão ao longo deste livro, na verdade você não sabe nada definido sobre ele. Todo o Antigo Testamento aponta para a sua vinda e todo o Novo Testamento testifica dos seus ensinamentos e ações. A Bíblia Sagrada gera consolo e cura, mas para alguns produz pavor. Veja o que diz em João, no capítulo 3 e o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uma pessoa que não crê no Evangelho já está num caminho de condenação. Ao falar sobre Jesus, esse nome tem sido usado para abençoar muitas pessoas. Milhares foram curados e libertos em seu nome. Uma coisa é certa: quando você se encontra com Jesus nas páginas deste livro e entende quem ele diz ser, é impossível permanecer indiferente a ele. É uma nova vida. É uma nova fase. As pessoas são livres para rejeitar este livro e o que ele diz. Deus nos fez agentes morais livres para escolher como desejarmos. No entanto, as pessoas violam os ensinamentos e sabedoria deste livro a seu próprio risco. Por causa do personagem principal deste livro, Jesus Cristo, o tempo foi dividido em duas épocas principais: antes de Cristo e depois de Cristo. Atualmente, temos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, mas isso não é tanto se compararmos à população mundial. Jesus é o único líder religioso que ressuscitou dos mortos. Já parou para pensar nisso? Todos os demais estão mortos, enterrados. Abraão está morto, Moisés está morto, Mohamed está morto, Buda está morto, Gandhi está morto. Só Jesus venceu a morte e é Ele quem nos oferece vida eterna a quem o receber como Salvador e Senhor. Meus amigos e irmãos, continuem lendo as páginas deste livro incrível. Leiam com uma mente e coração abertos
Ele contém a pura verdade sobre Deus, sobre a vida, a natureza da humanidade e os nossos próprios corações como seres humanos. O Evangelho de João é um ótimo lugar para começar, mas leia do começo ao fim, Antigo e Novo Testamentos. Você vai surpreender-se com o que vai descobrir sobre Deus e sobre si mesmo. Hoje mesmo você tem perguntas, dúvidas? Pois então leia sua Bíblia e encontrará todas as respostas aqui. Quando nós nos deparamos com problemas, dificuldades, provações, muitas indagações surgem no coração do ser humano. E penso que para você não tem sido diferente. Quando uma doença, quando uma crise em alguma área da sua vida surge, as dificuldades apontam para nós encontrarmos um culpado. Ei, o culpado somos nós. Erramos por não conhecermos mais a Bíblia Sagrada, erramos por não conhecermos mais desse Deus glorioso que se revela através das Escrituras. A partir de hoje, faça um propósito de ler mais, de conhecer a Deus através da Bíblia, e eu tenho certeza que a sua vida mudará para melhor. Se este Deus de fato é o seu juiz, diante de quem você vai um dia dar conta de sua vida, realmente cabe a você estar ciente de quem Ele é, da forma simples e amorosa que nos oferece a salvação. Convém lembrar que a escolha de onde você passará a eternidade é somente agora, enquanto você está vivo, aí assistindo, respirando, consciente, podendo fazer uma escolha. Pense, avalie, porque a escolha é individual. Esse livro maravilhoso fala somente de dois caminhos, um largo e o outro estreito. Em qual você está? Ah, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu estou sempre fazendo obras de caridade e comigo está tudo certo. Não está, não. Quando nós vamos para a Bíblia, ela vai mostrando exatamente qual é a nossa condição, a nossa situação. Todo ser humano que não crê em Cristo, não o recebe como Salvador e Senhor, está num caminho largo, um caminho espaçoso, onde a pessoa vive como quer, faz o que deseja, faz aquilo que dá na telha. Mas devemos lembrar que um dia nós haveremos de dar conta de todas as nossas escolhas. Um dia haveremos de estar diante de um Deus cheio de poder, virtude e lealdade. Um Deus que fará cumprir tudo aquilo que está escrito. Eu quero lembrar que lá na eternidade não haverá uma segunda chance como você pode ter hoje, nesse exato momento. Hoje é possível você crer, procurar, descobrir, através da Bíblia, qual é o caminho. Compreenda que para ir ao céu não existem vários caminhos. Existe somente um, e o nome é Jesus Cristo. Não basta ser apenas uma pessoa boa, é necessário crer e viver o que está proposto nesse livro. Então, esteja avisado. Você não vai ser o mesmo depois de ler este livro. A Bíblia é o livro divinamente inspirado que Deus deixou para as pessoas saberem qual o caminho para seguir. O caminho não é uma igreja, não é uma religião. O caminho é Jesus Cristo, o único que venceu a morte, o inferno, e hoje está sentado à destra de Deus, intercedendo pelos filhos de Deus. Creia nele como teu Salvador e Senhor, confesse-o com sua boca,
seja batizado nas águas, como diz a Bíblia, e você será salvo. Amém? Eu agora quero orar com você. Maravilhoso Deus, muito obrigado por mais um programa, mais uma mensagem com um conteúdo especial. Falamos sobre a Bíblia Sagrada, este livro divino, este livro que transforma a vida do ser humano. Eu intercedo nesse momento, Senhor, pela vida dessa pessoa que está passando por tantas agruras, dificuldades, opressões. Entra em ação, Deus poderoso, trazendo a calmaria, o livramento e cura. Também peço para que haja a libertação dos vícios e de todas as prisões malignas que porventura esteja acontecendo na vida e família dessa pessoa. Profetizo a libertação, a transformação completa. Tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e eu quero destacar, convidar você e a sua família, seus amigos, para estar conosco na Igreja O Brasil para Cristo. Ei, você já conheceu a igreja? A Igreja O Brasil para Cristo está no Brasil há 70 anos, em todos os estados da nossa nação e em mais de 30 países. Mas aqui em Erechim estamos há apenas 20 anos. Todo esse ano estamos celebrando os 20 anos e você é nosso convidado. Venha ter uma experiência com Deus. Estamos num local de fácil acesso, fácil estacionamento e nos encontramos todas as quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Você será bem-vindo para ouvir a pregação do Evangelho e ter a sua vida transformada. Se você está em busca de um milagre, uma cura, uma libertação, venha estar conosco. Eu não sou um homem poderoso. Nós não temos em nossa igreja super-homens e super-mulheres. Nós somos filhos de Deus. E estamos sempre pregando o Evangelho porque há poder no Evangelho. E esse poder quer e vai transformar a sua vida também. Lembre de levar os filhos. As crianças precisam ter o cuidado, o tratamento com a palavra de Deus. Em nossa igreja, enquanto você, adulto, está ouvindo a ministração da palavra para os adultos na nave principal da igreja, nós temos outras salas devidamente preparadas para receber as crianças. E uma equipe de professores está sempre ensinando as histórias da Bíblia Sagrada para que os seus filhos também aprendam a verdade desde cedo. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.